Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV. Nosso convidado é o jornalista e escritor José Carlos Silvares, que está lançando este livro, Naufrágios do Brasil, uma cultura submersa, o segundo livro sobre o assunto, sobre naufrágios, de José Carlos Silvares. Olá, Zeca Silvares, grande prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Edson, de estar aqui de novo falando um pouco a respeito do livro que vai ter lançamento agora em Santos. Lançamento dia 13, quinta-feira, na Pinacoteca, é isso? 19h30 na Pinacoteca, ali na praia. Muito bem, Zeca, de onde surgiu a ideia de escrever esse livro, que é o segundo livro que você escreve sobre acidentes do mar, o primeiro, o Príncipe de Astúrias, que foi o maior acidente já registrado no Brasil, não? Então, a ideia nasceu justamente desse primeiro livro. O Príncipe de Astúrias teve um sucesso enorme aqui no Brasil, no exterior também, inclusive vai virar filme, já está virando filme. Esse livro, eu fiz muitas palestras em escolas de mergulho, principalmente no ABC, em São Paulo, que tem muitas escolas de mergulhadores. E eles sempre me perguntavam sobre outros naufrágios. Queriam saber detalhes de outros naufrágios. Eu estudei muito isso durante 20 e poucos anos, eu venho estudando sobre naufrágios. Então a ideia surgiu daí. Uma das mergulhadoras, por acaso, era a dona dessa editora desse livro, desse segundo livro, e ela então me convidou para fazer esse segundo livro, relatando outros naufrágios ocorridos aqui no Brasil. Bem, o livro relata os principais 35 principais acidentes registrados no Brasil, não é? São 35 nesse livro. Em 7 estados. Em 7 estados brasileiros. Como é que foi essa seleção, já que foram mais de 20 mil acidentes na costa brasileira? É isso mesmo? Essa informação é oficial da Marinha. Existem mais de 20 mil casos de naufrágios desde a época do descobrimento até os dias de hoje. Então, desses 20 mil, apenas 2 mil são catalogados. Os outros todos caíram no esquecimento, desapareceram, não se sabe onde estão. Desses 2 mil, eu tenho mais ou menos um catálogo no meu acervo de quase 2 mil naufrágios. Tem 1.900 naufrágios. Desses 1.900, nós selecionamos os 100 principais, com o objetivo de ser uma referência histórica a respeito do naufrágio e também o interesse para os mergulhadores, porque o naufrágio, como todo mundo sabe, reúne uma fauna muito grande, marinha, em torno dele. E os mergulhadores adoram, apreciam muito isso. Então eu juntei as duas coisas, o lado histórico com o lado do naufrágio, chegamos a 100. Desses 100 foi uma triagem bastante difícil para a gente deixar de fora muitos outros casos importantes e chegar nos 35 que nós chegamos. Você falando sobre naufrágio, recentemente, se não me engano, um grande programa jornalístico mostrou aí um leilão de um champanhe, de um acidente encontrado no fundo do mar, de um navio que afundou há 200, 300 anos, uma coisa assim. E o champanhe ainda estava bom. Estava bom, foi servido algumas taças, porque vale uma verdadeira fortuna cada garrafa, não é? Acharam 50 garrafas. Bem, Zeca, e quais são as principais causas desses acidentes registrados no seu livro? Os 35 casos que eu estou relatando no livro, o mais antigo é de 1648, um galeão holandês, lá em Recife. E o mais recente é de 2005. Entre um e outro, existem muitos casos muitos fatores diferentes que aconteceram, que levaram aos naufrágios. Principalmente, quais são? São obstáculos, ilhas, parcéis, rochedos no fundo do mar que não estavam nas rotas de navegação, desvio de rota de navegação que causa naufrágio, mau tempo, nevoeiro, e também tem alguns casos muito interessantes de torpedeamento, de navios que foram torpedeados durante a Segunda Guerra Mundial por submarinos alemães em águas brasileiras. Alguns desses casos de torpedeamento, 3 ou 4 que eu tenho aí no livro relatados, foi que motivaram o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial. Esses torpedeamentos de navio motivaram o Brasil a entrar na Segunda Guerra Mundial. Bem, hoje com as novas tecnologias, os avanços tecnológicos, os acidentes são muito mais raros, não, Zeca? Hoje tem os casos mais comuns, são de incêndio a bordo, de navio que enfrentou muito mau tempo em travessias e colisões. São os casos mais... Não tem mais essa coisa de rota de navegação, choque com rocha. Hoje é tudo muito detalhado. Os GPS, os
sonares são todos muito avançados, né? Tecnologicamente os navios são muito mais, principalmente os nossos aqui de cruzeiros, né? As pessoas têm medo às vezes de ir, mas são muito seguros esses navios de cruzeiro. E diminui bastante o risco, porque hoje o socorro chega mais rápido, os meios de comunicação são muito mais eficientes, quer dizer, o risco hoje é muito pequeno para quem viaja de navio. Exatamente. A própria infraestrutura a bordo, você vê, você vai num navio desse de turismo hoje com 3.000, 4.000 pessoas a bordo, todas são obrigadas a fazer aquela seleção inicial de colocar colete salva-vidas, as instruções são todas muito mais rigorosas, né, de segurança. Zeca, como é que surgiu a sua paixão por esse tema? Desde pequeno eu sou apaixonado por isso, porque quando eu tinha 7 anos eu fiz uma viagem de navio para a Europa com meus pais, e foram 17 dias, né, daquela época era muito tempo. Fui e voltei de navio, ficamos 3 meses na Europa, em Portugal, e viajando também na Espanha, e voltamos no mesmo navio. E foi uma paixão muito grande, porque criança, num navio, no alto mar, tinha muito peixe voando, peixe voador, a gente via baleias, eu tenho tudo isso de memória guardado. Isso me trouxe muita paixão, né? Muito sentimento pelas coisas do mar, pela navegação. Tanto que eu me tornei jornalista especializado em navegação e assuntos portuários. E colabora com o Jornal da Orla uma vez por mês, escrevendo uma coluna sobre o porto aqui. Eu agradeço bastante a sua colaboração. Zeca, sobre o tema Porto de Santos, quais são hoje os principais desafios do Porto de Santos? O principal desafio hoje do porto é justamente a infraestrutura, né? Todos os acessos ao porto, o crescimento que se vislumbra do porto é muito grande, as perspectivas de crescimento são muito, muito grandes, e a questão dos acessos, tanto viário como do canal de navegação, permitindo navios maiores, a própria dragagem de aprofundamento, são os grandes desafios, e a estrutura dos terminais também. Muito bem, para quem gosta de mar, porto e navio, principalmente viajar de navio, ou simplesmente aprecia navio, este livro, Naufrágios do Brasil, uma cultura submersa, é imperdível, e você, telespectador, está convidado para o lançamento do livro, dia 13, quinta-feira, às 19h30, na Pinacoteca, em Santos, na Avenida da Praia. Isso. Zeca, muito obrigado pela participação. Mais uma vez, parabéns pelo livro excepcional, obrigado. Um livro histórico, né, para a cultura, para as escolas, para o aprendizado dos nossos jovens. Um belíssimo trabalho. Tenho certeza que você dedicou muito tempo para essa obra. Então, meus parabéns e sucesso. Obrigado. O livro é inédito no Brasil, não existe nada que se compare a esse livro no Brasil. Obrigado, Edson. A gente volta já já e mais detalhes sobre Naufrágios do Brasil, uma cultura submersa, na edição impressa do Jornal da Orla e também no nosso site do Jornal da Orla. A gente volta já já.